Olá, pessoal! Você já ouviu falar sobre psicologia positiva? Este termo está ficando bastante conhecido em diversas áreas, tanto do conhecimento da psicologia, como da própria educação, da neurociência e da ciência de modo geral. Hoje, este vídeo é para apresentar para você o que vem a ser a psicologia positiva. Então vamos lá conhecer um pouquinho sobre este tema? Para quem não me conhece, sou Beatriz do Carmo, psicóloga, hipnoterapeuta, arte-terapeuta e atualmente estudiosa da psicologia positiva. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre este tema. Quando nós pensamos em psicologia positiva, logo vem à nossa mente temas relacionados à autoajuda, à física quântica, a séries, como O Segredo, como A Força e a Lei da Atração. Porém, a psicologia positiva não tem nada a ver com estes temas, ok? Vamos primeiro saber quem foi que trouxe este tema para a ciência. Como eu falei com vocês no vídeo anterior, na psicologia de modo geral, lá na Segunda Guerra Mundial, a gente já tinha um movimento que a gente chama de psicologia humanista, com Maslow. Ele foi quem utilizou pela primeira vez o termo psicologia positiva. Mas quem vai trazer este tema e este foco para as ciências de modo geral vai ser Martin Seligman e seus colaboradores. Ele tinha um objetivo quando ele traz este tema para as ciências. Ele não queria ser mais um autor dentre milhares a vir a definir o que vem a ser felicidade. Isso, como ele mesmo diz, já muitos autores se encarregaram de fazer este movimento. O que ele queria, na verdade, era poder medir os aspectos que constituem a felicidade, de modo que pudesse apresentar o que a ciência descobriu sobre isso e como nós podemos intensificar estes aspectos para podermos construir uma vida mais feliz. Tá? E quando vai ser no ano de 1988, e aí ele vai trazendo isso aqui, neste livro que eu vou mostrar aqui para vocês. Felicidade Autêntica, usando a nova psicologia positiva para a realização permanente, tá? De Martin Seligman, da editora Objetiva, ok? A capa dele agora está mais atualizada, esse aqui é um livro um pouco mais antigo, tá? E aí neste livro ele já apresenta um pouco mais os temas relacionados a esses aspectos que constituem, que compõem a felicidade, como ele mesmo colocou. E em 1988, então, ele sendo presidente da Associação Americana de Psicologia, ele anuncia a psicologia positiva, tá? E ele traz a frase, da seguinte maneira: em 1988, como presidente da Associação Americana de Psicologia, instiguei esta ciência a complementar o seu nobre objetivo com algo novo, explorar aquilo que a vida vale a pena e produzir condições para isso. Explorar aquilo que faz a vida valer a pena, tá? Então, sendo assim, o que nós podemos falar sobre a psicologia positiva? Então, como a gente já sabe, não se trata de definir o que é felicidade, mas trazer quais são os seus aspectos
Como que eles podem ser medidos, né? Então, para eu ver se eu estou com mais desses aspectos, se eles estão rebaixados, como que eu posso intensificar ou aumentar esses aspectos para que eu possa vir a ter uma vida, como ele chama, e aí ele usa o termo trazido por Aristóteles, que é para ter uma vida boa, tá? Então, a psicologia positiva, ela não é, como nós chamamos dentro da psicologia, ela não é uma teoria, ela não é uma técnica dentro da psicologia positiva, ela é um movimento científico que busca a estudar a felicidade não para sua definição, mas os aspectos que a compõem e o bem-estar. Tá? Ou seja, o lado saudável do ser humano. E também propõe a trazer estratégias de forma que seja possível desenvolver ações para ser mais feliz e construir o bem-estar. De acordo com esse movimento, a felicidade ela é encarada como algo a ser construído. E se é algo a ser construído, é porque eu posso ter ou desenvolver habilidades para isso. Se nós falamos em habilidades para poder construir uma vida mais feliz, nós estamos falando sobre algo que pode ser aprendido e desenvolvido, tá? Então é com isso que esse movimento da psicologia positiva vai lidar, vai trabalhar, tá? E ela vai estudar também o que? As ações do funcionamento ótimo. O que seria esse funcionamento ótimo? Esse estado saudável do ser humano, tá? Ou seja, florescer e se tornar a sua melhor versão e ter uma vida plena dentro das suas condições. Porque quando nós falamos em vida plena, não dá pra gente trazer, a vida plena é X ou é Y, porque aí vai ter uma série de componentes que a própria psicologia positiva vai apresentar, como esses componentes que são formadores da felicidade, que eles são subjetivos. Então, o que vai ser uma vida plena para mim pode ser diferente do que vai ser uma vida plena para você. Então, levando em consideração essa subjetividade do ser humano, ok? E aí, o que nós temos, né? Então, como eu falei para vocês no início dessa conversa, o Seligman, quando ele vai trazer esses componentes que constituem a felicidade, ele vai apresentar, e depois a gente vai ver isso melhor, mas as 6 virtudes, de acordo com os estudos que eles fizeram sobre, em média, de 250 religiões do mundo. Então, eles foram ler livros, né, onde tinham essas pregações destas religiões. Então, ou seja, a Bíblia, o Alcorão, né, todas essas descrições religiosas, seja do budismo, do islamismo, do hinduísmo, eles foram lendo de 250 religiões diferentes. E eles queriam buscar o que nestas religiões elas teriam em comum. O que elas falariam em comum ou o que elas teriam de busca em comum. E aí, nesse estudo que eles fizeram, foi um estudo grandioso, tiveram em média 400 cientistas envolvidos para poder ler toda essa teoria, toda essa filosofia religiosa, vamos chamar assim. Eles chegaram então nas virtudes, nas 6 virtudes. Que essas 6 virtudes, elas são em comum para todas estas religiões, tá? Eu vou pegar aqui para vocês para eu poder falar quais são as 6 virtudes. Então, as 6 virtudes que eles chegaram nesta pesquisa são o saber e o conhecimento, a coragem, o amor e a humanidade,
a justiça, a moderação, que seria também a prudência, a espiritualidade e a transcendência, tá? Então, o saber e o conhecimento estão dentro de um mesmo grupo de virtudes, a coragem, o amor e a humanidade estão dentro de um grupo de virtudes, a justiça, a moderação ou prudência, e a espiritualidade e a transcendência, que também estão num grupo de virtudes, tá? Então, eles chegam nestas 6 virtudes em comum em todas estas religiões. O que seriam as virtudes? As virtudes são aquilo que nós aspiramos, que nós buscamos. Então, por exemplo, a coragem. Nós aspiramos ter coragem para enfrentar determinadas situações, para poder passar pelas adversidades da vida. Nós aspiramos ter conhecimento, sabedoria. Nós aspiramos à justiça, né? Buscar a justiça, a igualdade, né? Quando a gente, por exemplo, vê em alguma religião falar que nós somos irmãos uns dos outros, que devemos tratar o próximo como a nós mesmos, né? Quando nós falamos, nós aspiramos à transcendência, à espiritualidade, essa linguagem transcendental, né, que vai além de nós humanos. Mesmo a questão da prudência, da moderação, para que nós podamos buscar o caminho do meio, um equilíbrio na nossa alimentação, nas nossas ações, nos nossos sentimentos. Então, as virtudes são aquilo que nós aspiramos ter, que nós aspiramos chegar, digamos que seria a linha de chegada. E como eu chego a conquistar estas virtudes? Segundo Seligman e o seu grupo de colaboradores, eles chegaram no que eles nomearam a princípio de força de caráter e depois passaram a nomear de forças pessoais. As forças pessoais são os traços que nós temos dentro da nossa personalidade, nas quais, através destas formas de agir, vamos dizer assim, eu me aproximo destas virtudes. Então, é como se as virtudes fossem o ponto de chegada e as forças pessoais fossem o meio para que eu possa desenvolver, me aproximar destas virtudes. E aí, nesse estudo, eles chegam a 24 forças. E estas forças, elas vão se correspondendo com determinadas virtudes, né? Por exemplo, quando nós falamos sobre o saber e o conhecimento, tem uma das forças pessoais que estão relacionadas ao saber e o conhecimento é o amor pelo aprendizado. Aquelas pessoas que gostam de adquirir novos conhecimentos, que gostam de estudar, né? Quando nós falamos sobre, por exemplo, a espiritualidade, a transcendência, uma das forças é a fé, a esperança, tá? Nós vamos ter depois um vídeo falando só sobre as forças pessoais. E aí, como nós falamos que a intenção era de poder medir, né? Por isso que traz isso para a ciência, na tentativa de que nós possamos identificar quais são as nossas forças, porque as 24 nós temos, todos nós temos as 24 forças, porém, nós temos aquelas que elas são naturais em nós, que é um traço nosso, é forte em nós, que geralmente são 6 dessas forças que são as mais fortes em nós. E dessas 24, geralmente tem aquelas que são as que nós vamos chamar das nossas fraquezas, aquelas que estão que é difícil na gente. A gente precisa de um certo exercício de consciência e de controle para que aquilo possa acontecer. Não é tão natural em nós, tá? Aí você vai perguntar assim para mim, tá? E como que eu vou saber quais são as minhas forças? Quais são as minhas 6 primeiras forças que são as minhas mais naturais? Isso eu vou falar num próximo vídeo, que tem um teste que foi desenvolvido pelo Seligman e colaboradores, que nós podemos fazer e descobrir quais são essas forças. E o porquê que é interessante e é importante nós descobrirmos quais são essas nossas forças. Porque segundo ele, né, segundo o Seligman,
As forças pessoais, elas funcionam como um para-choque, tá? Contra o quê? Contra a infelicidade. Elas são a que nos protegem. E ela então nos protege contra, né, a infelicidade, as desordens psíquicas, ou seja, as doenças psíquicas mesmo, tá? E elas podem ser a chave também para a nossa resistência, para a gente adquirir resistência contra a infelicidade e contra essas desordens psíquicas, tá? Por isso que ele deu o nome de força, são as nossas forças, tá? É aquilo no que nós somos bons, aquilo que nós fazemos, né? Um traço que nós temos que nos permite desenvolver melhor determinada coisa, tá? Quando ele fala sobre a questão das forças pessoais, ó, ele traz a seguinte frase: acreditamos que o maior sucesso na vida e a mais profunda satisfação emocional vem do desenvolvimento e do emprego das forças pessoais. Daí a importância de identificá-las e conhecê-las para intencionalmente usá-las. E ainda ele continua: para uma vida boa, é preciso usar diariamente as suas forças pessoais, produzindo assim felicidade autêntica e gratificação abundante, tá? Então, à medida que você conhece quais são as suas forças pessoais e intencionalmente você usa no seu dia a dia, seja no seu trabalho, seja nas suas relações pessoais, interpessoais, seja nos seus estudos, você vai adquirindo o quê? Bem-estar, felicidade autêntica, como ele chama, porque aí ela é feita sobre número e medida. E é até interessante que ele traz assim, você pode estar trabalhando em um trabalho que para você não é aquele que você gosta de fazer. Que de repente você encara ele hoje como um trampolim para você poder chegar no teu sonho. Então hoje você está ali por conta da questão financeira, para que você possa investir num curso, nos seus estudos, na construção de repente do seu... da sua autonomia dentro do trabalho, né? Então ali não é o lugar que você quer estar, mas ainda assim, se você empregar as tuas forças pessoais neste tipo de trabalho, você vai transformá-lo. Porque para a psicologia positiva, não pode ser o mais importante o resultado final. Precisa ser todo o processo. Então, por mais que eu esteja num trabalho que ainda não me satisfaz, eu não posso só esperar ter gratificação quando eu estiver naquele que me satisfaz. Mas eu preciso buscar viver naquele momento de uma forma mais satisfatória possível. Posso não me sentir totalmente realizada, mas eu posso sim entender que aquilo vai me fortalecer e preparar todo o terreno para eu estar onde eu desejo estar e que então eu tenho que ser grata àquilo naquele momento, porque é graças àquilo que eu estou podendo construir aonde eu quero chegar. É a ponte, né? E pensando desta maneira, a psicologia positiva ela tem 5 pilares, tá? Que é dentre esses 5 itens que ela vai trabalhar. Primeiro, é o cultivo das emoções positivas. Lembrando que a psicologia positiva, ela não vai pregar que a gente tem que ser feliz o tempo todo, que nós temos que só ter emoções positivas, tá? Não é isso. Ela reconhece as emoções de uma maneira neutra. Para ela não tem essa emoção é boa, aquela emoção é ruim. Elas são emoções. Cada emoção, ela vai nos chamar para uma ação, ou para um comportamento, ou para uma reação, tá? Então, ela não é nem positiva, nem negativa. Quem vai dar essa conotação qualitativa somos nós. Então, de acordo com essa visão,
todas as emoções são importantes, tá? Então, quando eu falo em emoção positiva, eu estou falando numa emoção construtiva, né? Para quê? Para transformar a vida de uma maneira mais agradável. Se eu tenho uma visão de uma emoção negativa, que a gente chama, né? A gente acaba coloquialmente chamando de negativa. Mas se eu tenho uma visão de que aquela emoção, naquele momento, ela é importante, então eu tiro aquela conotação de negatividade e vou trazer uma consciência para aquela emoção, né? Então, segundo esse pilar, o que nós precisamos? Aprender a cultivar emoções positivas. Aprender a ter este olhar, esta reflexão sobre as emoções, o sentido que elas têm na nossa vida, né? Aquelas emoções que não são tão satisfatórias de sentir, eu preciso aprender a habilidade de identificação e de que eu possa não ficar nela por muito tempo. Que eu saiba transitar entre as emoções. E aquelas que são mais gratificantes de sentir, que eu possa estender o tempo de senti-la, né? Também ela vai pregar o quê? Encarar o passado, então olhar para o nosso passado e sentir do nosso passado como uma fonte de aprendizado e de fortalecimento. E não só ficar aprisionada ao sofrimento, que é muito comum quando nós carregamos mágoas, né? Tristezas relacionadas ao passado. Então, a psicologia positiva também vai trabalhar neste sentido, de trazer esta ressignificação do passado. Imaginar um futuro com otimismo e esperança, né? Que aí também já está relacionado com forças pessoais, então exercitar a esperança, a fé, né? O otimismo também é uma força, tá? E nessa perspectiva, nós passamos a acreditar que não há mal que perdure para sempre. Eu costumo falar para os meus pacientes que nós precisamos encarar os momentos tempestades da vida da gente como algo passageiro, é aquilo que nós temos lá no céu. O céu está lá, as nuvens, está a tempestade. Acima dele sempre vai ter um céu azul com um sol lindo, maravilhoso, brilhando. Então, assim que dissipa estas nuvens da tempestade, sempre vai ser possível ver um céu azul com um sol lindo, maravilhoso, brilhando lá. Então, se eu tenho essa perspectiva, eu vou olhar para o céu da minha vida naquele momento e vou ver que ele pode estar nublado, pode estar fechado, mas há de sair um lindo sol amanhã. Isso é exercitar a esperança e a fé e o otimismo, né? Então, né, ela vai auxiliar a aprender a encarar a vida de uma maneira mais otimista em vez de uma forma pessimista, tá? Vou aprender a exercitar, né, os meus traços explicativos, as minhas dinâmicas explicativas de uma forma mais otimista em vez de pessimista, tá? E também ela vai pregar a importância do momento presente. Então, eu preciso exercitar, aí entram as técnicas atencionais que a gente já tem falado aqui no canal, né? A estar presente, no momento presente, sair desse automatismo que nós acabamos nos deixando levar, né? Que é natural. Tudo aquilo que eu repito e faço com frequência, o meu cérebro tende a criar como um hábito, automatizar, mandar para o inconsciente, né? Mas eu preciso exercitar o máximo que eu puder, aprender a estar mais presente no momento presente. É claro que isso a gente já sabe, vocês já viram isso em outros vídeos, se não, depois dá uma assistida aqui nos vídeos falando sobre a atenção, que ela não fica, né, naturalmente, ela não vai ficar presente 24 horas por dia, mas ela tem uma tendência de quase que metade do dia estar divagando. Então eu preciso exercitar para que essa questão de eu ficar mais presente no momento presente aumente, tá? O segundo pilar da psicologia positiva é o engajamento. O que seria o engajamento? É estar engajado com aquilo que eu estou fazendo, estar envolvido.
O quanto isso é importante, porque eu preciso aprender a identificar quais são as atividades em que eu me envolvo, né? Aquelas atividades que eu estou ali de corpo e alma, como se eu e a atividade fosse uma coisa só. Isso, depois a gente vai ver um vídeo só falando sobre esse termo, mas o Csikszentmihalyi, olha como eu aprendi a falar rapidinho esse nome, hein? Ele traz um termo chamado flow, estado de flow, tá? Então esse engajamento, ele vai envolver essa questão do flow, de eu estar tão envolvida naquela atividade que eu estou fazendo que eu nem sinto o tempo passar, né? E depois que eu saio desse momento flow, eu falo, nossa, nem vi a hora passar, passou tão rápido, porque eu estava plenamente engajada, envolvida, presente naquela atividade, tá? E isso gera gratificação, satisfação pessoal, então emoções positivas. Outro pilar é o sentido, ter uma vida com mais sentido. Aqui que nós falamos do lance de propósito, de vida, né? Então, cada vez mais nós podemos também estar envolvidos com atividades que nos tragam sentido e que estão pautadas em nossos valores pessoais, tá? Outro pilar é a realização. Procurar sentir-se realizado com a execução daquilo que eu estou fazendo. É que nem eu estou fazendo vídeo aqui para vocês. Eu já estou me sentindo realizada só pelo fato de eu poder estar falando sobre um tema que eu estou estudando, que está fazendo um sentido na minha vida, que está transformando a minha vida e que eu quero trazer para que possa transformar a de vocês também. Então, isso para mim já é uma realização. Isso para mim traz um sentido, um propósito de querer passar adiante aquilo que está fazendo tão bem para mim. E é o que eu também escuto professores com quem eu tenho estudado falando sobre o potencial que isso teve na vida deles e de milhares de pessoas pelas quais eles também têm disseminado este conhecimento, né? Então, a realização, ela está relacionada a isso, né? A esse pilar, eu aprender a sentir o prazer da caminhada, da jornada e não só no resultado final daquilo que eu estou fazendo, tá? Então, assim, eu sentindo, por exemplo, realizada com esse vídeo que eu tô gravando para vocês. Eu tô gravando aqui num sábado à noite. Por quê? Porque eu gosto de fazer isso que eu estou fazendo. Porque um dos traços meu, né, uma das forças pessoais minha, é o amor ao aprendizado. Então eu gosto de estudar, eu gosto de conhecer mais. E outro traço meu é o engajamento, o envolvimento social. Então eu gosto também de passar isso adiante, né? De poder auxiliar as pessoas a estarem em contato com as pessoas. Então isso para mim não é uma dificuldade um sábado à noite estar aqui. Isso para mim é um prazer, é uma realização pessoal. E não só se o pessoal vai gostar desse vídeo, se eu vou ter curtida X, Y, Z. Claro que isso é gostoso, isso também motiva. Mas não é o principal. É uma consequência, tá? E o quinto pilar da psicologia positiva são os relacionamentos positivos, né? Por isso ela prega a importância de aprender a fazer e manter amizades, relacionamentos sociais positivos. Aqueles que são satisfatórios, onde há troca, onde há crescimento para ambos as pessoas envolvidas nestes relacionamentos. Seja de pais e filhos, seja de cônjuges, seja de amigos, seja de chefe e funcionários, seja de youtubers e os seus seguidores, seja qual relação for, né? Quanto mais elas forem positivas, forem satisfatórias, né? Forem acrescentando algo para ambos, melhor. Porque nós somos seres sociais, não podemos esquecer disso. Nós precisamos do outro. Tanto é que uma das maiores fontes de emoções positivas é auxiliar o próximo, né? É nós podermos fazer
uma caridade, uma solidariedade, poder ajudar, né? Nós estamos aqui, não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas nós estamos agora em 2021 vivendo a segunda onda da pandemia aqui no Brasil. E muitas pessoas vêm passando muita necessidade nesta fase. Então, poder auxiliar, com um pouquinho que seja, com o melhor que você tem a oferecer naquele momento. Às vezes é uma palavra amiga, às vezes é um sorriso, um abraço. O abraço não está podendo ser por conta da pandemia, né? Então, é só se for um abraço, aquele cotovelinho que nós estamos aprendendo a cumprimentar as pessoas com um toquinho. Mas isso é também um ato de carinho, poder doar uma alimentação. E isso não é só satisfatório para aquela pessoa que necessita, que recebe. Talvez seja mais ainda satisfatório para aquele que está fazendo, né? Isso gera muita emoção positiva. Então, sendo assim, a psicologia positiva, ela quer trazer o quê? Sabendo que a felicidade ela pode ser construída, como que eu posso fazer essa construção? E aí, então, ela vai trazendo todos esses itens, né? Quais são as minhas forças pessoais, deixa eu identificar, deixa eu utilizá-la, e vai trazendo outros recursos também que nos auxiliam a ter mais bem-estar, a sentir mais emoções positivas e, consequentemente, deixando a vida mais leve, uma vida boa, como chamaria Aristóteles, uma vida mais feliz. Então, vamos juntos? Nos próximos vídeos, eu vou falar um pouco mais sobre cada um desses itens. Próximo, vou falar sobre as forças pessoais e vou te apresentar onde você pode fazer o teste para você descobrir quais são as suas forças pessoais para você poder utilizá-las no seu dia a dia. Vamos juntos nessa? Então, curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa aquele like e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!